This call is now being recorded. Eu vou conseguir tirar aqui para gravar. Vou deixar aqui mesmo. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, boa noite a todas vocês. É uma imensa felicidade estar aqui hoje e um imenso desafio também, né? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo bem? Com som? Tá ok? Nem que for pela mensagem para mim, para eu poder... Sim, tô ouvindo. Beleza. Então, tá bom. Vamos lá, então. Grande desafio, né? Porque uma coisa é a gente conversar com as amigas, passar, né, nos cafés, nos encontros, aquilo que a gente acredita, aquilo que você faz, meus atendimentos individuais. Outra é a gente aqui estar disposta a fazer uma aula aqui, né, ao vivo. Mas é isso aí, a gente tem que estar disposta mesmo aí a estar fazendo aquilo que foi nos proposto, né, colocado no nosso coração. E a vida é isso, né, para desafios mesmo. Então, agradeço muito por vocês estarem aqui, disponível aqui comigo. Com muita felicidade, então, que eu estou aqui. Vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada, do que eu acredito, né, ser o tratamento do futuro, e o que eu vivo em casa com a minha família aí há 9 anos já. A nossa Masterclass hoje tem o tema, então, despertar do poder de cura das mães. E qual é o desejo do meu coração com essa aula? É ajudar vocês, mães, a explorarem o potencial de cura que existe dentro de cada uma de nós, para que nós sejamos agente de mudança nas nossas próprias vidas e na vida dos nossos filhos, tá? Você vai descobrir como ativar essa autocura indo na raiz das doenças. E tudo isso eu vou explicar para vocês aqui no decorrer dessa aula, então. Eu espero que vocês fiquem comigo até o final, para que vocês não percam aí as partes mais importantes, tá bom? Eu prometo aí ser mais rápido possível. E se eu estiver falando muito rápido também, vocês falam aqui comigo também, né? Porque quem me conhece já sabe que olha, a pessoa vai aqui ó, só no destravar, né? Então, eu vou pedir para vocês também que vocês estejam aqui presentes, né? Sei que isso é uma coisa muito difícil aí para as mães, às vezes, né? Que estão aí ainda aquelas que não conseguiram que as crianças ainda estejam dormindo, né? E que vocês estejam com a mente e o coração aberto para que vocês vão ver aqui, tá? Peço que vocês ouçam, que vocês sintam, sem julgamentos, entendeu? Processem tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui, porque eu acredito que se vocês estão aqui, não é por um acaso, né? Tem um propósito. Então, se você veio em busca de algo aqui também, eu espero que eu possa também te entregar isso até o final dessa aula. Vou me apresentar, então, aqui para quem ainda não me conhece, tá? Para vocês entenderem qual foi a minha trajetória até aqui hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Lília Camargo, sou filha amada de Deus, sou casada com o Pierre Ferreira há 12 anos, tenho aí já juntos há quase 20 anos, tá? A mãe da Beatriz, de 8 anos, e a Lívia, de 4. Se eu for trazer aqui minhas formações aí, né, que o pessoal, né, tem aí essas formações acadêmicas, eu sou formada em administração de empresas, não tem nada a ver, né, trabalhei muito tempo no financeiro, de uma construtora, em banco, com vendas, depois eu fui sócia do meu marido, até que em 2011 eu decidi fazer um curso de fotografia. Então, ali, a partir dali, a minha atuação principal nesses últimos 12 anos foi como fotógrafa de famílias, então foi com mães e com crianças, tá? E nesse novo caminho que eu escolhi ali para minha vida, deu esse 360 graus, e logo em 2013, eu engravidei da Beatriz, e eu falo que eu ativei meu modo mãe, e eu mergulhei na maternidade de cabeça, eu não entrei, eu mergulhei mesmo ali. Então, eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, e na maternidade, para mim, não foi diferente. Eu entendi que, para ser mãe, eu precisava estudar também. Então, eu comecei a estudar tudo sobre gestação, parto, amamentação, cuidados do bebê, tudo que eu vi ali, eu queria me preparar, né, como se fosse possível, né? Vocês vão me entender aí. Por mais que a gente procure, né, é muito importante a gente ter informação, mas na hora, né, do vamos ver, as coisas são bem diferentes. E aí, tudo que envolvia a maternidade, eu me interessava.
E com isso também, daí eu acabei me tornando aí uma grande ativadora do movimento de mães, na minha cidade, numa cidade vizinha, né? Onde eu comecei participando de um grupo de gestante, foi numa cidade vizinha que eu comecei a participar ali desse grupo de gestante, que foi o meu despertar aí para muitas coisas novas, que eu até aquele momento desconhecia totalmente, sobre a gestação, mitos, sobre o parto, e aquilo foi me ativando, né? E depois desse grupo, a gente começou ali um grande movimento de mães, e aí eu tenho uma chave aqui para trazer para vocês, que foi sobre ambiente, e algo que eu aprendi aqui em Alphaville e também aqui, né, nas nossas mentorias, que a ambiência muda o destino. E o ambiente, com certeza, muda tudo, porque naquele momento que eu estava envolvida num ambiente onde todas estavam buscando a mesma coisa, o mesmo propósito, a minha mente abriu, e eu mudei totalmente o rumo ali, né, começando aí, então, esses movimentos de mães, nós começamos um grande movimento de mães, onde eu conheci pessoas maravilhosas, amigas queridas que eu carrego até hoje, com muito orgulho. Então, foi um grande despertar. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Eu esqueci aqui, ó. Então, essa daqui, ó, é a minha base, que eu falei ali para vocês, que é o meu marido, e as minhas duas pequeninas aqui, tá? Então, continuando ali, a gente começou esse movimento, e a gente nem imaginou, acho que quando a gente começou, onde que a gente ia chegar, né? Foi ali, a gente começou um movimento de... aqui passar, porque eu comecei a buscar para montar aqui, falei, nossa, eu preciso mostrar isso. E aí eu comecei a achar tantas coisas ali, e aí me fez reviver todos aqueles momentos. Então, a gente começou ali com aquele evento de amamentação em Rio Claro, que era para ser só um mamaço, que era ali, né, em prol da amamentação, né, pelo respeito à amamentação, e uma exposição fotográfica, né, e aí a gente acabou fazendo um mega evento, com muitas palestras, foi muito bacana. Dali eu acabei conhecendo pessoas também muito importantes que fizeram parte da minha trajetória, onde ali de Rio Claro a gente levou para Araras esse movimento, e acabou fazendo outro lá, que foi a Semana Dourada ali, e a gente começou esse movimento ali na nossa cidade, então. Começamos daí com um grupo de mães, que é essa minha amiga, né, que tinha uma empresa de carregadores, que está aqui, maravilhosa, Letícia, né, e aí a gente começou esse grupo de mães ali, ela já estava fazendo um movimento com os carregadores, e aí a gente começou a movimentar tudo isso, e a partir disso a gente fez muitas coisas. A gente começou a fazer grupo de gestante, grupo de pós-parto, grupo de mães, né, no WhatsApp, começou a rodar, uma ajudar a outra, trazer conhecimento, ajuda, acolhimento, apoio mesmo ali. Aí a gente fez festas, eventos, palestras, a gente fazia o evento, então, dos carregadores, que era a dança da mamãe e bebê, que fizemos por muito tempo, muito gostoso. Então, assim, nós fizemos muitas coisas juntas, e sempre em prol da família. E o do bem-estar ali, do acolhimento dessas mães e das crianças. Eu acredito que esse era o nosso propósito, né? Esse acolhimento, trazer esse acolhimento para as mães e para as crianças nesse momento ali que a gente fica tão vulnerável, que a gente fica tão frágil, né? E aí, com tantas informações, né? A gente precisava ali, esse grupo, uma apoiava a outra, uma ajudava a outra, e esse grupo cresceu muito, e foi muito importante na minha vida. E por algum momento a gente para e fala assim, nossa, por que eu estava fazendo tudo aquilo, sabe? Tem momentos assim que não foram só momentos fáceis que nós passamos e bonitos, nós tivemos outros momentos muito difíceis nessa caminhada também, faz parte do aprendizado, né? E aí você fala, nossa, não faz sentido nenhum que eu estou fazendo, mas hoje, né, quando eu comecei a montar tudo isso, me deu toda essa clareza, todo esse movimento que eu fiz, né, durante esses 9 anos aqui, era só uma preparação para o que ainda estava para vir, né? Que é o que me fez chegar aqui até hoje, né? E, enfim, então esse era o propósito nosso. E durante esse processo eu acabei então também fazendo formação de doula, consultora amamentação, aromaterapia, reiki, enfim, nem parece que eu gosto, né, de estudar e estar cada vez mais aí por dentro. Por quê? Porque esses cursos, para o meu marido, tá? Ele está aqui, vou ter que contar, eu falava que era para ajudar na fotografia, né? Mas, na verdade, eu queria era para fazer o movimento mesmo. Daí eu comecei a atender como doula, fotografar partos humanizados, atendi como consultora em amamentação também. Eu ia fazendo um pouquinho de tudo, mas eu entendia que esses cursos traíam a bagagem que eu precisava para ajudar as mães, sim, também, as minhas, né? As minhas clientes na fotografia também. Porque quando eu chegava para fotografar o newborn, eu chegava ali com a mãe com 5, 7 dias. Aquele bebê, aquela mãe estava naquele auge do desespero, às vezes, da amamentação. Então, eu sabia ajudar aquela mãe, né, depois desse processo que eu passei. Enfim, então, para mim, hoje, vendo toda a trajetória, tudo fez sentido, faz sentido, né?
E nessa minha jornada eu conheci, então, os tratamentos naturais, né, com a minha gestação, porque antes disso eu nem fazia, não tinha conhecimento de nada disso. Então, eu comecei a usar homeopatia já na gestação, aromaterapia, terapias, né, diversas, acupuntura, reiki, aprender sobre linguagem do corpo, e assim foi. E foi dessa maneira que eu cuidei das minhas duas filhas, né? Foi assim que eu consegui não fazer o uso de antibióticos com elas, xarope e anti-inflamatório, não sei, tanto antes que a gente tem no mercado aí de medicamentos, né? Eu falo que o único que eu me rendia era na época dos dentes, eu me rendia um remedinho para dormir, eu falava, mereço dormir, né? Mas também porque é isso, eu falo que foi uma construção esse meu processo. Não foi assim, eu aprendi ali, logo que eu engravidei, e isso eu sabia já ali da tudo. Não, foi uma construção, eu fui aprendendo um pouquinho de vez, fui testando. Então, primeiro, como eu tinha um homeopata que me acompanhava, que foi, assim, essencial nessa minha jornada. Então, foi nesse processo, assim. E aí eu via o resultado, né, que era, e na verdade foi possível, e que existia um universo aí se explorar, que muitas mães não conhecem. Então, foi então que no ano passado eu conheci a medicina germânica e tive o prazer de conhecer a Marina, que é a difusora no Brasil dessa nova medicina, e acabei me apaixonando aí. E hoje a Marina, inclusive, é uma amiga, é uma amiga pessoal nossa aqui. Então, e aí, através, né, claro que eu já conheci tudo isso e já me encantei, e foi eu lá fazer mais uma formação, né? E através dessa formação, ao longo que eu estava fazendo essa formação, eu vi essa possibilidade, então, que eu tinha agora como uma formação de terapeuta, né? Porque antes eu ajudava as mães nesse processo, nos grupos, nos encontros, as amigas, né? E eu usava mais para minha casa, né? Estava fazendo a minha casa um laboratório ali, né? E aí eu vi que, então, que eu tinha essa possibilidade de ajudar as outras mães agora com todo esse conhecimento e a experiência, né, que eu tinha também. Então, foi assim que nasceu esse novo propósito, que é ativar mães para o poder de cura sua, nossa, e a dos nossos filhos. E através disso, então, eu comecei a atender algumas mães através da medicina germânica, mas aí eu ia auxiliando com a aromaterapia, e aí eu vi que eu tinha muito mais coisas para agregar. Então, eu fui desenvolvendo uma metodologia, eu colocava um pouquinho disso que eu aprendi aqui, um pouquinho ali, e aí eu fui criando uma metodologia, com tudo que eu, né, aprendi até hoje. E é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? Então, foi assim que eu cheguei até aqui hoje, nessa aula, nessa masterclass aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês, então, como ter um novo olhar para os seus filhos de uma forma completa, tá? Então, eu quero que vocês fiquem aqui comigo até o final, que eu garanto para vocês que vai valer a pena, tá bom? Vou colocar aqui, vou mudar os slides aqui, para matar saudades ali, né? Então, para quem é essa aula? Para mães com filhos que desejam entender os sintomas dos seus filhos, não querem depender aí de medicamentos, sabendo que eles trazem muitos efeitos colaterais. Então, sim, a gente sabe da importância também, sim, dos medicamentos e tudo mais, mas a gente sabe também que eles trazem muitos efeitos colaterais, muitos mesmo. Se a gente for ler determinada bula, a gente jamais daria para os nossos filhos ou tomaria. Então, é exatamente isso, não depender desses medicamentos, tá? Você encontrar novos caminhos para ajudar os seus filhos nos sintomas, aliviar os seus sintomas. Para mães e gestantes que desejam um tratamento mais natural, duradouro e eficaz, tá? Então, isso aqui é natural, sim, ele é duradouro e é eficaz, tá? Não é como dizer ali, não é uma balinha só de açúcar, não. Ele funciona e é eficaz. E a todos que compreendem que para uma saúde plena, é necessário se envolver, tá? Então, isso é o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão se envolvendo. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão buscando algo melhor, vocês estão nessa busca de ser melhor a cada dia, por vocês e para os seus filhos, né? Muitas vezes a gente faz mais por eles do que por nós, e aí a gente precisa ter essa clareza que para a gente ter uma saúde plena na nossa casa, nós precisamos nos envolver, não tem outro meio, não tem como terceirizar isso, né? E a todos que buscam o bem-estar de toda a família, que eu acredito que todas as pessoas buscam isso, né? É isso que a gente está em busca, de um bem-estar, que todos estejam bem em casa, que todos estejam felizes, né? Eu acredito que é o que toda mãe busca aí, né? Então, gente, eu vou começar aqui, ó. Que tudo tem um motivo, né? Nada é por acaso. E eu vou trazer essa frase aqui do Bert Hellinger, que as crianças mais difíceis são aquelas com maior amor. E eu vou deixar como reflexão para vocês aqui, porque
porque lá no final vocês vão ver que vai acabar fazendo sentido tudo isso, tá? Então, eu começo aqui para vocês, falando aqui sobre esse que, para mim, é como se fosse a base, tá? Foi o que eu cheguei, né? Então, assim, nenhum curso que eu fiz me trouxe isso aqui. Isso aqui foi a junção de tudo que eu fui aprendendo, de tudo que eu fui aplicando com as minhas filhas, até eu chegar a esse entendimento. Que eu precisava, que o ser humano, sim, a gente sabe que é composto, né, pelo corpo, né? Pela alma e pelo espírito. Deixa eu liberar mais uma aqui. E, então, se a gente vai falar dessa base, a gente precisa entender que tudo e que todos, né, nós somos energia, uma energia invisível. Mas isso é a essência de quem nós somos. E tanto as nossas emoções, os pensamentos, o corpo físico, toda energia carrega uma informação também. E todo ser humano, então, é isso. É composto por esse corpo que é o físico, biológico e os órgãos, nós estamos falando aí, né? Pela alma, a alma tem como se fosse, como a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, cada um chama de uma forma. Tem uns que chama de alma, uns falam da mente, né? E pelo nosso espírito, que é o quê? A nossa energia vital. Entendam como algo maior, né? Alguns chamam de universo, espiritualidade, aquilo que faz sentido para você. E todos nós temos isso, tá? Então, aqui você começa a entender o porquê que é necessário olhar para os nossos filhos dessa forma integral. Eles são um ser humano, apesar de eles serem bem pequenininhos, alguns já estão mais crescidinhos, porque às vezes a gente olha como um bebezinho, mas só um bebezinho, não, gente. Ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. E a gente precisa olhar para cada área desses nossos filhos. E a gente precisa alimentar essas áreas, cuidar dessas áreas também, dessas saúdes, como a gente cuida do alimento deles, né? Então, a gente possui, então, de olhar para eles dessa forma integral, porque eles são um ser humano e possui essas três esferas. Então, a gente não tem como a gente negligenciar isso. Eles são isso, tá? Então, não tem essa de que eles são pequenos, não, gente. Então, a gente precisa, isso que eu quero despertar aqui, para a gente olhar para eles dessas três maneiras, tá? E aí, eu vou trazer aqui, vou mudar aqui essa outra, para o outro aqui. Nessa imagem, acredito que muita gente já viu, né? Faz parte de muitos cursos de autoconhecimento aí. E, então, a gente acha que é o nosso que comanda. Mas aqui nós vemos nessa imagem que mais de 90% de todas as informações que existem em nós é invisível e incontrolável. Incontrolável, tá? Que está no nosso inconsciente. E somente essa pequena parcela de cima aqui que ela fica visível, né, tangível para nós ali, que são esses 10%. Tem alguns lugares que apresentam, inclusive, 95% e 5% só, que a gente usa aqui de forma inconsciente para tomar nossas decisões, as nossas atitudes, né? Então, assim, é muito, para vocês verem o quanto que tem aqui, né? Quanto que a gente não tem lá embaixo, que a gente não está olhando, né? Por isso que é importante. Então, aqui, ó, o que a gente vê na parte de cima são somente os sintomas, tá? Então, a gente vê a dor de ouvido, a ansiedade, a dor de garganta, a gripe, as alergias. Tudo isso que a gente vê está na parte de cima aqui, somente desses 10%, tá? Mas as respostas que a gente precisa para a cura dos nossos filhos estão lá mais no fundo, tá? Elas não estão aqui na superfície, elas estão lá no inconsciente, mais a fundo. Por isso que aqui a gente fala sobre buscar essa real causa e não cuidar só dos sintomas, tá? E aí, aqui, por isso que eu falo para vocês que não dá para a gente continuar ignorando que seu filho que ele não é um ser integral, com corpo, alma e espírito. A gente precisa olhar essa criança dessa forma integral. E aí eu entro aqui agora com vocês, explicando um pouquinho da medicina germânica para vocês, tá? A medicina germânica, assim, ela é bem profunda. Então, eu vou fazer aqui para vocês um resumo de uma forma, tentei trazer de uma forma bem clara para vocês, né? Com nada de termos, assim, difíceis. Para quê? Para que fique claro. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês saiam daqui entendendo o processo e já aplicando na sua casa, né? O que vocês vão ver aqui hoje. É esse que é o meu desejo. Então, gente, a medicina germânica, ela veio aí para revolucionar a saúde, onde as pessoas conseguem tratar as doenças, muitas vezes, sem medicação, através do autoconhecimento, utilizando o próprio corpo e a sabedoria da nossa própria natureza para tratar os sintomas.
Ele é um programa biológico, que ele tem um início, um meio e um fim. Então, ela acredita que a doença ela tem que ter um início, um meio e ela precisa finalizar. Tá? Toda doença tem isso. Se uma doença não se finaliza, fica nessa repetição que a gente entende hoje nas doenças crônicas, é porque não foi resolvido essa questão lá na raiz. Por isso que fica se repetindo, tá? E essas descobertas foram feitas pelo médico alemão, o Dr. Hammer, que através da sua experiência clinicando os pacientes dele com câncer, ele descobriu essa nova prática de cura. E vejam bem, como ele descobriu isso? Ele descobriu isso, que ele teve um câncer de testículo após a morte trágica do filho dele num tiroteio. Né? Então, ele tinha um filho dele, ele teve levou um tiro de um amigo, inclusive, de um príncipe, eles contam, e por mais que ele resistiu, tentado de tudo, ele acabou não sobrevivendo. E após essa morte do filho, ele desenvolveu um câncer no testículo, né? E aí, ele começou a ver que essa doença dele poderia ter ligação com a perda do filho dele. E aí ele começou a fazer uma pesquisa com os pacientes dele com câncer que ele trabalhava, e ele viu, né, através dessa pesquisa, que os pacientes dele também haviam passado por um choque traumático antes da doença se desenvolver. Então, confirmando que as origens e as enfermidades estão no cérebro. Por quê? Porque o Dr. Rami, ele mapeou todo o corpo, né? Concluiu que cada tipo de conflito afeta um determinado órgão, e ele fez isso através de tomografia, tá? Por isso que ele fala através do cérebro. Então, através da tomografia, ele fazia a leitura e ele encontrava onde é que estavam os focos de Hammer. E foi assim que ele fez essa leitura e mapeou todo o corpo, tá? E ele entendeu também que essas doenças, os sintomas, eles servem para restaurar o equilíbrio do indivíduo, tá? Vocês vão entender agora, a hora que eu vou explicar aqui para vocês, sobre o DHS. O que é um DHS? O DHS é uma sigla, né, da Síndrome de Dirk-Hammer, tá? Isso é em homenagem ao filho dele, né, o filho dele, Dirk-Hammer, por isso que ele colocou esse nome. E o DHS é o quê? É o ponto que a gente está buscando, tá? É essa real causa que a gente está buscando aí. Então, ele pode ser definido como um conflito biológico ou choque biológico, tá? E o que é isso? Esse conflito biológico causa uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, a gente tem um choque, um conflito, e isso nosso corpo entende como uma ameaça, tá? E o DHS, o que representa ele? Ele é um evento inesperado, então é algo que acontece ali, né, do nada, que é algo que você não está esperando, né, que não tem como você prever ele, é dramático e vivido em solidão, tá? Esse vivido em solidão aqui, ele quer dizer que ninguém pode viver isso por você, ninguém pode passar isso por você, tá? Não é o caso, por exemplo, de você que você está se sentindo sozinho, não é isso que representa, tá? Então, ele é um evento tão chocante que a mente nossa consciente, ela não consegue processá-lo. Então, a nossa natureza, né, perfeita que ela é aí, ela intercede tirando o sofrimento da psique e transferindo para o corpo físico, tá? Por isso que tem muitos casos também dos choques tão fortes que as pessoas têm, que elas paralisam, né? Vocês já viram algumas situações dessas? As pessoas paralisam mesmo. Uma água aqui. Por quê? É o nosso corpo trabalhando. Ele viu uma ameaça à sobrevivência, né? E falou, vamos morrer. O que eu faço? Eu vou paralisar essa pessoa, tá? Então, ele faz isso. Porque como é que ele faz? A gente não fala que o corpo fala, né? É exatamente isso. Então, é isso. É somente a natureza trabalhando ali para quê? Para tirar esse sofrimento ou para te parar. Entendeu? Cara, não tem o que fazer, preciso parar essa pessoa. Eu vi a Mari colocando aí que ela já ficou sem voz. Exatamente. E o que não é considerado um DHS, um trauma, né? Não é considerado, então, desnutrição, casos de acidente e envenenamento. Então, se você tem um acidente de carro, você machuca uma perna, qualquer tipo de acidente, então isso a gente não tem que investigar que tipo de conflito está ligado a isso. Por quê? Porque é um acidente, tá? Então, essas são as três únicas coisas que não se encaixam dentro de um DHS. Todas as outras questões aí de todos os sintomas e doenças, a gente consegue encontrar da onde vem o conflito. Qual é ali a raiz do problema, né, da doença aí. Gente, tá muito rápido aí. Se tiver, vocês me falem, tá? Que eu tento ir mais devagarzinho aqui.
Também estou tentando aqui acelerar para a gente não se prolongar muito, mas vocês me avisem aí também. Lilian, como que funciona o tratamento? O tratamento da germânica, ela consiste em trabalhar os conflitos biológicos, então aí encontrar essa real causa que desenvolveu a enfermidade, tá? Então, o principal é isso. O tratamento atua na origem dos sintomas, para ajudar o corpo ao quê? Retornar à normalidade, tá? Então, esse é o seu corpo tentando o tempo todo se equilibrar. Mais um pouquinho ali na frente, vocês vão entender melhor isso também. Além de descobrir a causa das doenças, então, é essencial o quê? Que o trabalho do terapeuta, né, e trabalha, né, atuando ali como terapeuta, ele atue como um guia, tá? Acompanhando o paciente em todas as fases do conflito até a cura. Na medicina germânica, o paciente é o protagonista e responsável pela cura, tá? Então, aqui nós somos isso aqui, é só um guia. O paciente é o protagonista. E aqui, no caso que eu quero trazer para vocês, vocês, mães, são a protagonista. Eu sou somente isso, é só um guia. É isso que eu desejo ser para vocês, tá? O terapeuta, então, é isso. Só precisa conduzi-lo e ajudá-lo a encontrar isso em seu interior, tá? Então, é isso. A gente entende isso, que está tudo dentro de nós, essa sabedoria está dentro de nós, né? Mas a gente sabe também, né, que hoje com o dia a dia, com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente está muito desconectados de nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente deixa de ouvir, né, essas vozes, né, vozes interiores que seriam a nossa sabedoria, por a gente não estar tendo tempo para parar e ouvir. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o mundo tem passado por uma evolução e mudança de consciência. É isso que eu quero trazer para vocês. Lilian, você quer vir aqui fazer uma lavagem cerebral em mim? Agora que a partir da manhã eu pare de usar todos os medicamentos com os meus filhos? Não, de maneira alguma, tá? E tudo que eu vou passar aqui para vocês, nada vai abster continuar o seu tratamento com o seu médico, você passar com o seu médico, não é isso que eu quero. Por quê? Porque eu entendo que isso é uma mudança de consciência e uma construção, né? Como eu contei para vocês, isso para mim não aconteceu do dia para a noite. Eu tive uma construção, uma evolução, testes. O que eu vou fazer aqui, o que eu vou trazer aqui como fala, eu vou estar agilizando um pouco o processo para vocês. Por quê? Porque muitas coisas que eu testei, que eu peguei, que eu juntei, hoje eu estou tentando compilar tudo aqui e trazer algo que fique mais claro, né? Que fique mais claro para vocês, de fácil entendimento para vocês, tá? Então, é isso. Então, ele tem passado por essa evolução, essa mudança de consciência, e é preciso que todos estudem de forma a conhecer como realmente o corpo funciona, e principalmente que a medicina germânica traz essa tríade, psique, cérebro e órgãos, tá? Para conseguir agir na raiz dos sintomas e liberar a dor e o sofrimento, não só das crianças, mas de todo ser humano. Esse é o objetivo da Germânica Heilkunde, tá? Então, isso eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês. Eu fiz aqui um belo resumão, assim, trazendo as coisas mais simples aqui, mais simples, tá? Uma linguagem mais simples, mas que seja, que vocês compreendam e consigam aplicar, porque senão também não faz sentido, né? E o que eu quero trazer, então, agora para vocês é isso aqui. Vou trazer para vocês agora na prática, a gente vê na prática como é que funciona tudo isso, como é que vocês já vão começar a usar hoje mesmo que vocês estão vendo aqui. Então, eu quero que vocês apliquem a partir de amanhã, vocês já vão ter ferramentas para aplicar aí na sua casa. E eu vou falar de das doenças, né, dos sintomas mais comuns na infância, né, na infância e nos adultos hoje também, né, gente, que são as gripes e resfriados. Tem estudos que falam aí que as crianças, eu não sei a idade ali, mas naquela início de escola, de 2, 3 anos, é normal eles chegarem a ter 100 resfriados no ano, tá? Eu vi em algum lugar esses dias essa pesquisa, acabei não printando ali, mas achei assim, né? Nossa, muita coisa isso. E para mim, isso não é normal, tá? E aí eu posso dizer com propriedade, porque eu vivi isso já com 2 filhas, e as minhas filhas, uma foi com 1 ano na escola, então eu não é que eu sou a mãe que segurei a criança em casa, né, por 5 anos, fiz homeschool, não sou essa mãe, não sou uma mãe perfeita, não sou nada disso aqui. Sou mãe igual vocês, que erra todos os dias, mas que busca também ser melhor todos os dias aqui. Então, a Beatriz foi com 1 ano na escola, fiz um processo diferente da adaptação, né, de ela ir só 2 vezes na semana, eu ia aumentando, assim, isso era um desejo nosso, né, da gente não
terceirizar as crianças, isso foi um acordo que eu e meu marido fizemos, então a gente ia sim se dedicar ao máximo à criação delas, né? Então para isso a gente se estruturou, se combinou, né, entre nós dois aqui, e funcionou muito bem, funciona até hoje muito bem esse nosso acordo aqui, né? E aí, e a Lívia foi com 2 anos, porque com 1 aninho começou a pandemia, né? E as duas, eu posso dizer para vocês que elas não ficaram doentes todo mês, né? As crianças todas lá, elas não ficaram doentes com essa mesma propensão que ficam, que eu vejo, né, as outras crianças de amigas ficando, né? Mas não quer dizer que elas não ficam doentes? Ficam também, tá? Ficaram também. Tenho várias coisas aqui também, relatos para contar para vocês também. E até hoje vai ter, e eu vou explicar isso para vocês também, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Gripes e resfriados, Lilian. O que eu preciso olhar? A gente vai falar aqui, ó. A mucosa nasal corresponde a um conflito de mau cheiro. Um conflito de mau cheiro, ele é experimentado em termos reais por meio de um odor desagradável ou também de se o cheiro específico estiver associado ao perigo. Então, entendam aqui. Nossa, parece estranho isso, né? Mas vocês vão ver que depois vai ficando mais claro isso. Então, ele diz um conflito de mau cheiro. Então, tudo que você... daí você vai ter que... A gente interpreta para a criança, né? Ó, associado a um perigo. Se ela está na escola e um adulto grita com ela, para ela, aquilo já soa como um perigo, tá? Porque ele é um adulto desconhecido e está gritando com ela e ela não tem como se defender. Então, vocês entendam que esses conflitos, quando a gente fala lá de um trauma, um choque, não fique pensando também que são coisas só, né, grandiosas, grandes perdas. Não é isso, gente. Por quê? A gente não pode diminuir a dor do outro. Então, a interpretação que cada um tem com aquelas coisas que acontecem no seu dia a dia, a gente não tem como. Então, você vai falar assim, mas isso aqui é coisa boba. Não é por isso que ela deve estar doente. Não façam isso, tá? Mais uma vez, vamos entender que essa criança é um ser humano e que, sim, ela tem os seus sentimentos, as suas emoções, os seus medos, e a forma como ela interpreta as coisas que acontecem com ela geram esses traumas, sim, tá? Que vão lá na frente gerar os sintomas, tá bom? Então, num sentido figurado, ó, um conflito de mau cheiro se relaciona a qualquer situação que é percebida como isso cheira mal, ou estou cansado disso. Isso também pode se referir a uma pessoa irritante. E também, aqui nesse caso da gripe e resfriado, ele tem um tipo de conflito de separação. E aqui, vocês vão entender por que acontece que quando as crianças entram na escola, elas começam a ficar doentes. Porque esse é o conflito que mais pega aqui quando a gente fala de gripe e resfriado. A criança pode falar aí com 1, com 2, ela vai super bem, ela não chora, ela nem olha para trás e tal, mas isso não quer dizer que ela não está sentindo a sua separação da mãe, tá? Para aquela criança, o que ela deseja é estar o tempo todo com a mãe. Não adianta, gente. Esse é o desejo da criança. Por quê? Porque é com a mãe que ela se sente segura. É com a mãe que ela se sente acolhida. É com a mãe que ela se sente essa segurança quando algo acontece de errado. Então, ela ir para a escola é divertido, ela vai aprender, ela vai se desenvolver. Eu não sou contra a escola, não, tá? Eu amo a escola. Mas a gente precisa entender que existe sim, isso sim, tá? Que existe essa separação e muitas crianças vão ficar doentes nesse processo de ir para a escola por causa disso. Só que tem uma outra questão que envolve aqui, tá? Quando a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai entender, se a gente for pegar então aí, que muito das questões das crianças que acontecem, dos sintomas e doenças das crianças, eles não vêm agora, de coisas que aconteceram agora. Eles vão vir lá desde a gestação. Por quê? Essa criança, desde o momento que está ali no seu ventre, tudo que acontece com você, tudo que você sente, que acontece no ambiente, ela sente também. Ela está percebendo tudo. Então, muitas coisas que acontecem, sintomas e comportamentos das crianças também, tá, mães? Vem lá da gestação. A gente tem coisas que nós vamos começar a ir pesquisando, e a hora que nós vamos cair está lá na gestação. Ah, teve alguma coisa na sua gestação? Nossa, agora me lembrou você falando isso, eu lembro que aconteceu isso. Sempre vem uma informação, tá? Sempre chega uma informação. E o nascimento também é um grande traumatizador, vamos dizer assim, né, de bebês. Porque, na maioria das vezes, esses bebês nascem, né, hoje a maioria aí, né, mais de 90% nascem de cesárea, nascem naquelas salas geladas,
Nascem muitas delas, a maioria e também de 90%, fora do seu prazo, né? Do seu dia certo de nascer. Então, ele não está pronto, ninguém avisou ele que ele ia nascer, só vão lá, corta e arranca essa criança para fora, né? Então, às vezes, o pulmão não está desenvolvido, ela não está pronta para nascer, ela vai, tem esse processo brusco, tiram ela numa sala gelada, uma luz na cara dela. Gente, é muitas coisas que envolve quando a gente vai lidar aí com as crianças, tá? E aí, muitas coisas que acontecem com as crianças, muitos bebês que têm problemas respiratórios, que têm problemas de alergia na pele, vem desse momento de separação ali, desse nascimento. Ele nasce, é separado da mãe, vai para os cuidados, volta a tirar uma fotinha, aí depende. Tem bebês que ficam só um tempinho e já voltam com a mãe, é mais rápido e tal, mas existiu um momento ali que ele fica separado. Então, isso vai causar, sim, gente, traumas na criança, e isso está lá, né, nas células dela. E a gente precisa entender também que nesse processo de leitura, a forma como acontece, né, esse trauma, esse choque, a gente, como é percebido através dos nossos 5 sentidos. Então, tudo que está naquele ambiente, o ambiente que você está, se está sol, se está chuva, se está frio, se está ventando, se tem algum cheiro, se você estava comendo algo, se você sentiu o cheiro, né, de algo, já falei, enfim, uma pessoa, a voz de alguém, tudo isso fica junto ali, com essas informações ficam ali juntas. Por isso que acontece que quando muitas mães às vezes relatam, falam, nossa, basta bater um friozinho, um vento, essa criança fica doente. Por quê? Porque pode ser que o conflito dela venha desse conflito de separação do nascimento. E no momento desse nascimento que ele é separado da mãe, essa sala, esse momento, é gelado, de qualquer maneira. Pode pôr bercinho aquecido, é gelado, tá? A criança, ela nasce, ela tem uma temperatura abaixo já, né? Então, ela precisa de muita coisa, né? Por isso que põe muita roupinha, embala ela ali, né? Porque ela nasce ali com uma temperatura mais baixa ali. E aí, até ela equilibrar com a temperatura de fora, ela vai sentir muito isso. Então, aí ela liga com um frio. Então, toda vez que ela sente um frio, ela vai reviver aquele momento. E isso, na medicina germânica, a gente chama de trilhos. Então, quando ela revive um trilho, ela volta a ter os sintomas de novo, tá? Fala para mim aí, gente, se tá fazendo sentido aí para vocês, se eu tô deixando vocês mais aí com a cabeça bagunçada ainda. Vão falando aí para mim. Eu vou tentando acompanhar aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o que foi o processo que eu me apaixonei aí pela medicina germânica. Porque quando eu comecei a fazer, principalmente da Beatriz, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu tinha muito da linguagem do corpo, das emoções, que a mãe, eu não sei se vocês têm essa informação, mas né, aí tem muitos estudos que falam que as crianças estão, né, é uma simbiose, né, mãe, filho, que as crianças estão de 0 a 7 anos, elas estão aí ligadas à energia da mãe, então elas sentem tudo que a mãe sente. Eu acredito que o resto da vida nós vamos sentir isso, né? A minha mãe, eu acho que deve estar aqui, e eu vou contar aqui uma história que eu sempre lembro aí quando eu lembro dessa questão dessa ligação. Uma vez eu estava com meu pai vindo de São Paulo, no carro, e a gente não sofreu acidente, eu saí fora da pista, estava chovendo muito, eu saí fora da pista, no meio da pista da rodovia mesmo, assim, da Bandeirantes, uma caminhonete, meu pai segurou, me ajudou a segurar, não sei, né, só Deus mesmo para nos segurar ali, para não rodar aquela caminhonete, e a gente parou, eu desci do carro, né, branca, troquei de lugar com ele, quem que liga? A minha mãe. Tá tudo bem com vocês? Eu falei, poxa, mas que porcaria é essa? Por que você tá ligando? Eu falei, não, só tô saber se tá tudo bem com vocês. Então, eu acredito, né, com essas experiências e tudo que a gente tem visto, que pro resto da vida nós vamos ter uma ligação muito forte com nossos filhos, né? Mas, especificamente, se fala aí, então, de 0 a 7 anos ela está na energia da mãe, e do 7, ali, depois do 7, aos 14, na energia do pai, né? E eu sempre brinquei muito isso com as mães. Falei, meu, que chato, eu não via a hora que fazia 8 anos para eu passar para responsabilidade do pai. Por quê? Na época da Beatriz, quando eu não tinha esse outro conhecimento aqui, quando ela tinha algum sintoma, eu ia logo olhar para mim, né? Porque eu tinha muito isso que era eu passava para ela, tá? Com a medicina germânica, me veio mais essa clareza, né? E esse processo que eu estou vivendo aqui, que não é isso, que não é só isso, tá? Que a criança é um ser humano, ela tem sentimentos e emoções. Então, eu preciso olhar para ela.
Então, não é 100% meu. Então, a gente pode falar que é 50 cada um, e dependendo da fase, é só deles. Então, hoje, né, o que acontece hoje com as meninas é, elas têm um sintoma, eu vou nelas primeiro. Primeiro eu vou ver o que está acontecendo com elas. Não quer dizer que o que acontece comigo não influencia. Influencia, sabe por quê? Por causa do ambiente, nós estamos no mesmo ambiente. Então, às vezes acontece isso, ou de ter até os mesmos sintomas, tá? Por quê? Porque nós estamos no mesmo ambiente, na mesma energia. Se a gente falar aí, né, desse campo energético, então nós estamos vivendo. Então, às vezes, chega nós duas, né, mãe e filho, por isso que às vezes fica todos doentes na casa. Por quê? Todos viveram o mesmo conflito. Se estão vivendo uma briga de mãe, da mãe e do pai acontecendo em casa, se está acontecendo, né, perdeu algum ente querido e tal, todos são afetados, então, tá? E aí, aqui eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com a Beatriz. Ela tinha, acho que uns 4 anos, e eu estava nesse processo, tá? Eu acompanhava com óleo, homeopatia e tudo mais. E a única coisa que a Beatriz tinha, de vez em quando, era tosse. Bom, quando eu ia ver lá, né, nessa outra linha que eu estudava, ela tinha uma relação com raiva e tudo mais, assim, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu tô sentindo raiva? Eu não tô sentindo, porque eu ia ver sempre só em mim, né? E aí, eu levei no homeopata, eu sempre acompanhei com ele, porque eu levava para ele auscultar o pulmão, entendeu? A gente não é sair a louca e dizer, não, deixa comigo que eu manjo tudo. Não é bem assim, a gente tem que ter, né, esse cuidado, sim, então eu levava para ele auscultar o pulmão, né, para ver a garganta. Não, tá tudo em ordem, segue, doutor, tá tudo bem, então vamos seguindo. E a gente seguindo, ele ia me acompanhando. E aí passou uma semana, 10 dias, 15 dias, essa menina com tosse. Tosse. Falei, meu, né? Daí eu falei, meu, não sei, falei pra ele, eu não sei o que tá acontecendo, eu não conseguia enxergar, não tô conseguindo enxergar o que tá acontecendo, não tá acontecendo nada em casa, né? Eu não conseguia mesmo ter uma clareza. E aí eu pedi pra uma amiga minha, que eu tinha acabado de começar a fazer reiki e acupuntura junto. E aí eu falei pra ela, você faz em crianças? Ela falou, eu faço, traz ela aqui. Aí eu levei e falei, olha, tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo enxergar. Ela falou, bom, você sabe que preciso ver com você o que tá acontecendo. Eu falei, lá vem falar que sou eu o negócio, né? Mas enfim. Aí eu falei, tá bom. Aí ela começou a me questionar se aconteceu alguma coisa, se eu tava bem com o Pierre, como é que tá. Eu falei, não, tá tudo bem em casa. E ela foi. Tem alguma coisa? Volta mais pra trás, volta aí, né? De quando isso aconteceu, de quando começou e tudo mais. E ela falou, dois meses atrás, tem algum momento que você sentiu muita raiva? E aí me veio na memória, tá? Que a gente chama até dessa pesquisa aqui, tá? Do campo, que a gente vai buscando. E aí me veio a memória que 3 meses antes tinha acontecido um problema. Eu falei, aconteceu um problema, mas não é comigo, foi com meu irmão, né? Ela falou, você ficou com raiva? Teve? Eu falei, não, claro, foi com raiva não, falei pra ela. Eu só queria arrastar a cara da minha ex-cunhada no asfalto, mas do resto tava tudo tranquilo, né? A gente tinha tido um grande problema lá, né, com meu irmão, com a minha ex-cunhada, envolvendo meu sobrinho. E aí, eu falei pra ela, olha, aconteceu isso? Foi, pô, então nós achamos. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não é comigo. Ela falou, não. Porque vocês estão vivendo isso junto, você tá com raiva, vocês falam disso o tempo todo, daí tá perto dela, ela tá ouvindo, ela tá sentindo tudo isso, ela tá, né? Ela tá vivendo tudo isso com vocês. Eu falei, eu não acredito nisso. Ela falou, então vamos fazer os processos aqui. E falei, tá bom. E aí, chegou no outro dia, ela me liga e fala, Lili, aí, como que a Beatriz tá? Eu falei, sem tosse. Aquele dia foi o que, sabe, aquela virada, eu falei, cara, não tem mais como eu não acreditar em tudo isso, né? E aí ela falou, e você? Eu falei, estou com tosse. Ela falou, que bom. Ela falou, pega que é seu, então, e resolve agora. Agora você continua trabalhando na oração do perdão aí, e bora liberar esse perdão, porque isso não te convém mais. E você é adulta, você lida com isso. Então, essa experiência que nós tivemos aqui, para mim, foi, assim, incrível. E foi uma grande, sabe, virada ali também, que eu falei, que eu vinha, né, ali, no processo, vinha firme, né, seguindo ali, mas a gente sempre tem um pezinho atrás ali, né, a gente fica com receio, né, e ali foi uma grande confirmação para mim, de como tudo isso, né, como a gente agir em todo esse campo emocional, entender da onde vem os conflitos, resolver o processo, a gente cura. Então, eu curei ela, e depois me curei também, assim que eu terminei de me limpar de tudo isso. E aí, eu vou falar para vocês aqui, então, biologicamente, como é que a medicina germânica explica a gripe resfriada. Na fase ativa do conflito, tá? Então, aconteceu o choque lá, estamos na fase ativa. Nesse momento que o conflito ocorre, o revestimento da mucosa nasal começa a ulcerar. Então, vamos lá. Você tem um conflito, o seu corpo entende lá, emergência, liga lá o sinal da sobrevivência, ele fala, nós vamos morrer.
né? Tá, o negócio aqui não tá bom, estamos sentindo um negócio aqui, algo não tá legal. O que ele começa a fazer? Então, o propósito aí biológico é essa perda celular, tá? É como se ele estivesse correndo o nosso nariz para abrir espaço, alargar aí as vias nasais, para quê? Para a gente melhorar o olfato, para a gente respirar. Então, isso é um processo biológico que acontece. E isso é uma defesa do nosso organismo. Ele quer sobreviver. Então, ele faz isso intencionalmente aí para poder voltar ao equilíbrio. Então, essa fase, normalmente, a gente nem percebe ela. A gente não tem sintomas nessa fase. Quando a gente vai ter os sintomas? Na fase de cura, tá? Por isso que a medicina germânica e essa consciência, eu quero que vocês saiam com isso daqui, na medicina germânica, a gente chama a doença, os sintomas, como uma fase de cura. E quando você olha para isso, com esse olhar de cura, a nossa mente faz clique, ela muda, ela sai daquele sofrimento. Porque quando a gente vê uma criança com os primeiros sintomas, logo a gente fica desesperado, né? E aqui faz um clique, porque você está falando em cura. Então, você muda, entendeu? Esse mindset nosso aqui. E aí você passa a olhar diferente. Então, nessa fase de cura, os sintomas de cura são o quê? Um nariz entupido. Causado pelo quê? Pelo inchaço, tá? Ele teve essa proposta de perda celular, ele vai causar agora um inchaço. Por quê? Porque ele precisa reconstruir isso agora, tá? Ele precisa reconstruir. Então, esse inchaço da membrana nasal aqui, qual que é o resultado disso? Ele inchou, o inchaço é o quê, gente? Água. Ele precisa sair isso, coriza e espirros. É catarro para todo lado, tá? Então, essa é a explicação. Então, a fase de cicatrização dessa mucosa nasal, ela se apresenta como resfriado típico que a gente conhece, né, o básico ali. Agora, o grau dos sintomas, ele é determinado pela intensidade da fase de conflito ativo que a gente vive. Então, quanto tempo você ficou ali, o nível desse conflito. Então, tudo isso vai identificar como que vai ser o seu resfriado. E caso venha acompanhado aí de uma bronquite, uma dor de garganta, tosse, desconforto intestinal, qualquer outro sintoma, faça parte aí desse quadro, esses conflitos biológicos adicionais estão envolvidos. Então, vamos ter mais conflitos envolvidos, tá? Porque cada um quer dizer alguma coisa. E aí vai fazer parte desse quadro aí mais amplo do evento que foi resolvido. Bom? Deu para entender, gente? Deu uma clareada? Vocês conseguiram aí entender? Tá fazendo sentido? Coloca aí para mim. Lilian, tem jeito da gente prevenir os conflitos, evitar, nunca mais ficar doente? Aqui eu vou ter que desapontar vocês. Não tem como. Tá? Não tem como. Por quê? Porque só se a gente pegar os nossos filhos e colocar numa redoma de vidro. E aí você deixa eles ali presinhos, não convivem com mais ninguém, não vivem mais nada, e aí você vai conseguir, talvez, pode ser que eles se sintam uma solidão, e aí talvez uma coisa. Porque, gente, como eu disse para vocês lá sobre o BHS, dele ser um evento inesperado, não tem como a gente prever o que vai acontecer. Que hora que alguém vai vir e vai te atacar, que você vai sofrer um impacto de perder alguém, de um amiguinho roubar o brinquedo dele na escola e ele ficar chateado, você não tem como prever isso. Então, através disso, não tem como a gente prevenir. Mas tem o quê? Com essa informação, com essa mudança de consciência, vocês com certeza vão minimizar muito esses sintomas. Mas muito mesmo, assim. E deixar o quê? Tudo muito mais leve. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero fazer uma maternidade mais leve, mais consciente, sem culpa, sem esse peso, sabe? De que a gente seguir várias coisas, de que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que dar conta de tudo. Não, não é isso. Mais uma coisa para eu aprender, mais uma coisa para eu ficar vendo se meu filho toma remédio ou não, se eu faço essa terapia aqui. Não é isso, não é aqui um jogo, entendeu? Para ver quem é a melhor mãe. Não é sobre isso, tá? E aqui, gente, o que a gente pode fazer? Então, a gente teve lá, entendeu como que acontece a gripe resfriado, você já sabe aonde que você tem que olhar, tá? Para que conflito que é isso. Como que a gente faz isso, então? Então, a gente precisa encontrar o DHS. A gente precisa ir fazendo essa busca, né? E com essa conversa com a criança, entendendo aonde que está esse ponto. Então, a gente precisa fazer essa pesquisa, tá? E aí, a gente precisa reduzir o medo. É isso que eu quero trazer com vocês aqui. Eu quero hoje que vocês saiam daqui com esse conhecimento que vocês estão levando aqui, com essa redução do medo. Porque o medo, gente, ele é
ele por si só já ele já causa um conflito na gente, sabe? Esse medo, esse apavor que a gente tem, a criança começa a espirrar, tossir, a gente já começa a desesperar, meu Deus, ela vai para o hospital, é pneumonia, a gente já começa a criar várias coisas na nossa cabeça, já passa isso para a criança, e aí só aumenta. Vocês entendem? Então, reduzir o medo é extremamente importante. A gente reduz o medo como? Com conhecimento, tá? Com conhecimento. Qual a outra forma? Aliviar esses conflitos de mudança. Várias coisas acontecendo, né? Informações novas. Como a gente ajuda isso? Aliviando esses conflitos. Através de ambiência. O que é isso, Lília? É estar perto de pessoas que estão acreditando na mesma coisa que você. Que estão buscando a mesma coisa que você. Você entendeu? Por quê? Porque vocês vão se autoajudar. Porque eu vejo hoje, isso me irritava demais em grupo de mães, eu vejo aqui hoje acontecendo, se você põe algo bacana no grupo, ninguém comenta, mas pede uma indicação de médico ou remédio, mas chove informação. Isso me dói o coração, gente, juro mesmo. Porque parece que as pessoas estão voltadas com o seu olhar somente para isso, sabe? Para a doença, pro lado ruim, sabe? Quando você põe algo assim bacana para que as pessoas acordem, façam um tratamento diferente, vejam de uma forma diferente, vamos se conectar com as crianças, não sei o quê, ninguém quer saber, né? Assim, é raro, né? É mais difícil. Então, por isso que vocês estão aqui, porque vocês são mães aí, com certeza, muito especiais, que estão na busca aí de trazer algo melhor para sua casa, em busca de ser uma pessoa melhor, né? E por isso que vocês estão aqui hoje, estão diferenciadas. Então, aí, você buscar uma ambiência, estar aqui com pessoas que estão nessa mesma pegada que você, porque elas vão te ajudar. Quando você estiver dando aquela caidinha, elas vão te impulsionar. Vou contar até uma outra história para vocês que aconteceu. Eu queria ter colocado aqui até as fotos para vocês verem. Eu ponho no grupo depois, se vocês quiserem. Falando dessa ambiência, lembrei agora. A Lívia, o ano passado, eu desmamei ela. Ela já estava com 3 anos. Janeiro foi um dos meses mais difíceis da minha vida, onde tudo que tinha para acontecer, aconteceu. Mas eu sabia que eu estava debaixo de um propósito espiritual também, então eu sabia que tinha, né, mais coisas ali acontecendo. E nesse meu cansaço, né, a gente pegou gripe, foi um rebuliço ali mesmo, assim. E eu quis desmamar ela, porque eu não aguentava mais, né? Eu, consultora de amamentação, eu sei como desmama uma criança. Como é que eu fiz? Tudo errado. Por quê? Porque eu sou humana, gente. Eu sou humana. Eu saber a teoria é uma coisa. Na prática, a hora que o bicho pega, eu fiz o que tinha que ser feito. Naquele dia, eu tinha amamentado ela e eu amamentei ela com raiva. Eu falei, eu não amamento mais ela. É muito pior amamentar ela com raiva. Vai ser mais venenoso eu passar esse leite do que eu tirar ele. E eu falei pro meu marido, eu cansei. E eu tirei ela de uma forma abrupta, que eu sei que não é legal. Apesar de eu já ter vindo fazendo vários desmames, mas ela voltava a mamar. Ela era bem apegada a esse mamar. Quando eu faço esse desmame, vocês entendem qual é o conflito que rola aqui? O que ela começa a ter? Alergias na pele. Ela começou a ter uma alergia na pele, mas não foi uma alergia qualquer, gente. Ela começou a ter feridas na pele, mas eram feridas mesmo, assim, ó. Eu falei, Senhor, agora me pegou, porque eu não sei o que fazer com isso. A pele eu nunca tinha tratado. E naquele dia, eu peguei, marquei o pediatra, eu cheguei a passar alguma coisa mole que eu tinha em casa, não funcionou, eu não estava mais com muita vontade. Sabe quando você está cansado? Eu estava no meu momento de exaustão mesmo. E aí, eu levei no pediatra, que era um homeopata, e ele me disse, antibiótico. Eu falei, nem pensar, eu trouxe o senhor aqui para o senhor me passar uma homeopatia. Não, isso não tem o que fazer. É umas feridas, é bactéria, tem que ser antibiótico. Eu catei aquela receita, eu saí chorando dentro daquele consultório, eu fui direto para a farmácia, porque eu não aguentava mais, E eu entreguei aquela receita, e aí o que aconteceu? A moça disse, não tem esse medicamento. Eu falei, como que não tem o medicamento? Falei, tá bom. Aí entendi, né? Um sinalzinho, mas fui teimosa. Eu fui numa próxima farmácia. Quando eu cheguei nessa farmácia, fui procurar esse receituário para entregar para ela. Não encontrei. Procurei tudo dentro da minha boca, tudo. Não encontrei. Eu respirei fundo, falei, tá bom, senhor, já entendi. Então, se não é para ela me dar esse antibiótico, o senhor me manda a estratégia para cuidar dela, porque eu não sei o que fazer. E aí, na hora, me veio uma luz. Que é isso? Pede e recebereis. E me veio uma luz, e veio essa questão da ambiência. Eu lembrei da minha amiga, da Adriana, que também trabalha com aromaterapia. E aí eu liguei para a Dri e disse, Dri,
tá acontecendo assim, assim com a Lívia, ele me mandou tomar um antibiótico, não vou dar, eu preciso de ajuda, porque eu não sei tratar a ferida. E ela falou, não, tá tudo bem, você tem isso, isso, isso? Falei, tenho, que eu não tenho, eu vou buscar. E aí a gente montou, ela me passou tudo certinho que eu tinha que comprar, eu montei, e aí eu passei, gente, é a coisa mais linda, tipo, em 2 dias estava sequinha a ferida. Só que o que aconteceu? Ela continuava saindo as feridas. Então saiu aqui, 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 atrás, e foi saindo, ela não parava. E as pessoas em cima de mim, essa menina vai ficar toda manchada. Não tem, não, você não pode fazer isso, não sei o quê. E eu fui aumentando. Eu joguei a receita fora. Meu marido fez eu pegar outra, porque chegou num dia e falou assim: não tem condições, tem que dar um remédio para ela. Eu falei, ok. Eu fiz tudo até aqui. Você vai pegar essa receita, você vai comprar e você vai dar para ela. Porque eu não vou dar. Eu tô no meu limite. Ele falou, tá bom. Aí ele saiu, ele foi em 3 farmácias e não encontrou remédio. Aí ele voltou, falei, cadê o remédio? Ele, não encontrei. Eu entendi que é um sinal que não é para dar. Esse negócio vai finalizar. Eu falei, vai finalizar. E a gente estava no final, porque o que eu tinha entendido? Eu já tinha passado, já tinha conseguido uma homeopatia, tinha ido na farmácia lá, que elas ajudam muita gente. Passei por uma sessão de microfisioterapia, onde ela me explicou e me clareou, né, naquela época, que realmente aquilo era um conflito de separação e era um processo que ela estava passando, só que era um processo de dentro para fora. E ela precisava limpar tudo aquilo. Não pode parar esse processo. Porque você dá um antibiótico, passa uma pomada, você para o processo. Só que isso para ali. Mas por dentro aquilo não sarou. Isso depois pode vir muito pior, de outra forma, em outro lugar, tá? E eu sei que ali a gente continuou firme e forte, e deu mais uns 2, 3 dias, e aí eu acordei um dia, eu senti aquilo, agora acabou. E realmente, naquele dia em diante, parou de sair, porque o problema era que ela continuava saindo, né? Então, assim, foi uma experiência muito forte que nós vivemos, acho que foi uma das mais difíceis que eu vivi, assim, de me manter firme no que eu acreditava, com todos, né, em cima de nós, né, principalmente assim, mas foi isso. E aqui eu trago para vocês esse ponto extremamente importante, conectar a sabedoria biodivina. A medicina germânica, ela trabalha junto com essa sabedoria biodivina. A Marina traz isso para dentro do curso dela, e para mim eu chamo de, né, como Deus, e é isso que eu trago para para os meus atendimentos e que eu trazia sempre para minhas filhas. A gente mudar o olhar, falar, né, aquilo que você acredita, se é o seu campo, né, do universo, da energia, no meu é o Deus, eu digo, Senhor, me mostra o que eu preciso olhar com isso. Porque toda vez que algo está acontecendo, porque tem algo que você precisa estar olhando, né? Tem alguma coisa acontecendo lá atrás, né, que não foi percebido, não foi resolvido, e agora ele está vindo em forma de sintomas. E agora é a hora de olhar. Então, eu peço essa sabedoria. Senhor, o que eu preciso olhar? Para que eu não estou enxergando, né? O que eu preciso olhar para a gente resolver isso aqui? E foi dessa forma que eu resolvi, né, isso com essa questão com a Lívia. E aí, gente, o último ponto aqui é acreditar no poder da autocura. Acreditar que sim, nós temos esse poder, que nosso corpo é perfeito, né? Ele é extremamente inteligente e ele tem esse poder de se regenerar por completo. E então a gente precisa acreditar, porque se você não acreditar, eu vou falar para você, nem comece, porque não vai dar certo. Sabe? Você vai fazer um dia, no outro você não vai fazer, aí você vai fazer meia boca e não é assim que funcionam as coisas, tá? Ou você acredita e se entrega por inteiro, você não vai ter ali aquele resultado, vamos dizer assim, esperado, tá? Bom, vamos seguir aqui. Deixa eu ver a qual parte eu tô aqui. Bom, vou voltar aqui. Bom, é isso aqui. Trouxe para vocês, então, essa compreensão toda da medicina germânica aqui, tá? Falo que é um resumo, porque ela é profunda e eu não conseguiria trazer aqui para vocês, então, tudo em uma aula ao vivo, tá? Mas no programa de acompanhamento que eu desenvolvi ali, eu me aprofundo mais nisso, eu vou falar sobre isso depois também, fiquem tranquilas, tá? Então, por isso que fica aqui até o final, que eu vou explicar tudo para vocês, tá? Lília, como que a gente resolve, então, isso? Gente, a medicina germânica tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso. Uma delas é através da ressignificação, trazer um novo significado para aquela situação. Para as crianças, eu acredito muito através do sono REM, tá? Então, ali, depois que a criança dorme, uns 20 minutinhos, é a gente ali falar nesse inconsciente, lembra lá? 90% do que acontece no nosso consciente. Então, sim, você falar no inconsciente da sua criança
vai sim trazer resultados extraordinários, gente. E é fazer o quê, Lilian? A gente tem uma técnica que a gente fala que é transformar dor em amor. Então, é você trazer a situação para trazer a consciência naquele momento que aconteceu isso, aquilo já passou, né? Então, aí você vem finalizar com palavras de afirmação, sempre finalizar com palavras de afirmação. Mamãe te ama, trazer esse amor incondicional, que tudo já passou, tudo vai ficar bem, está bem. É muito importante, às vezes, também, depende da situação que vocês estão passando, que o filho, ele é pequeno, que o problema não é dele, às vezes está tendo briga em casa, alguma coisa, ele está comprando, né, essas questões da mãe, assim, é dizer que ele é o filho, que ele é pequeno, que o problema não é dele, que o papai e a mamãe vão resolver, tá? Então, você vai dizendo essas palavras, essas afirmações positivas, e vai dizendo, pode relaxar, pode dormir, tá? Então, isso vai trazer resultados para vocês podem ter certeza. A criança, eu acredito que a melhor forma de trabalhar é isso, é a gente trabalhar no sono REM ali dela, né? Isso traz muitos resultados, eu tenho feito aí muito com as minhas pacientes que eu estava atendendo, elas tiveram resultados aí com as crianças, dores de garganta, asma, pedra no rim, enfim, assim, várias coisas já que a gente já gripe resfriado, então nem se fala, tosse, né? Fazendo esse processo, tá? Trazendo a consciência, tirando esse medo da mãe, trazendo essa calma, tranquilidade para ela, para que as coisas fluam melhor e essas resoluções se acabem e ela chegue até a cura aí, tá? Agora eu vou entrar aqui para vocês na aromaterapia, tá? A aromaterapia é uma das ferramentas que eu uso como o quê? Para ela aliviar os sintomas, tá? Ela tem esse poder, assim, que eu acredito, né? Então, elas são soluções naturais e seguras, acessíveis e eficazes, extraídos de partes diferentes das plantas. Os óleos essenciais são 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas. Os óleos essenciais têm proporcionado aí soluções simples e poderosas ao longo da história. E olha só que interessante. Uma gota de óleo essencial, deixa eu abrir aqui, pois eu colocar aí o da Peppermint, que é o hortelã-pimenta, ele é equivalente a 28 xícaras de chá, para você ter ideia do que uma gotinha, quão potente ela é, né? Então, é importante também a gente ver, tem questão de diluição para as crianças, é muito importante tudo isso. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta. Da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza, e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Muito bem, vou passar esse videozinho aí para mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui que ficou. Vamos lá.
Como usar, então? Então, aí você viu como eles falaram usado de forma aromática, né? Que a gente está inspirando, a gente usa muito de passar aqui na mão e inspirar, e através dos difusores também. São muito usados também. Tópico, né? Que é através aí, aplicando ele através de massagens, tá? Diluindo sempre ele aí em óleo vegetal, né? Então tem uma certa diluição correta para as crianças, para a idade das crianças, tá? Então tem toda uma questão aí também envolvida, tá? Quando a gente fala aqui de óleos essenciais, é muito importante a gente ver. Ele é natural, mas é muito importante a gente entender que ele é um medicamento, né? E que sim, que se ele usado de maneira incorreta, se ele é usado assim, tem óleos que que criança não pode usar, que gestante não pode usar. Então, tudo isso tem que ser visto. E também a qualidade do seu óleo essencial. Então, aqui a ingestão, ele fala que essa outra forma é a ingestão, né? A gente pode adicionar na água, nas bebidas e tudo mais. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria dos óleos essenciais não pode ser ingeridos, tá? Então, a doTERRA hoje é um dos óleos aí que tem esse selo de garantia aí hoje, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente tem muitos aí no mercado óleos essenciais que não são puros, tá? Então, de vez dele te ajudar, no primeiro momento ele pode até, né, fazer algum efeitinho ali, mas ao longo prazo ele pode estar aí trazendo malefícios até para a sua saúde, né? Como uma intoxicação ali, né? Então, a gente tem que prestar atenção também. É muito importante, é maravilhoso, né? Eu amo os óleos, mas a gente precisa também usar com cautela, né? Com ter a prescrição de alguém, ter alguém te ajudando, ter alguém te auxiliando nesse processo, né? Eu conheço muita gente que tem óleos essenciais em casa, mas nem usam, nem sabem usar. Eu comprei porque falaram que é bom, mas não sabem usar. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento, alguém usando, alguém indicando, né? E aí, gente, como que eles agem? Olha só. Então, através do aroma, né, entra pelas cavidades nasais aí, a gente tem os neurônios receptores ali, o bulbo olfatório. O que ele faz? O nosso nariz tem essa ligação direta com o nosso sistema límbico, tá? Ele é direto, entrou aqui, ele vai direto para o nosso sistema límbico ali. E aí, olha só que interessante, o tempo de ação desses óleos essenciais. Nessa inalação aqui, para as moléculas atingirem o nosso cérebro, então chegar lá, né, no nosso cérebro, ele leva 22 segundos. Por isso que muitas vezes ele parece mágica, né? Eu não sei para quem usa aí, mas eu uso aqui, tipo, para tosse, é a questão, a coisa mais incrível, assim. É você pôr para a criança cheirar, e é coisa assim, de segundos, é menos de 1 minuto a criança para de tossir. Então parece até mágica, mas por quê? Porque a ação dele através da inalação é muito rápida, tá? E aí eles entram aí na corrente sanguínea em 2 minutos e estará presente em todas as células do nosso corpo em 20 continua atuando aí. Permitir aqui. Ele continua atuando aí, tá? Vamos lá. Então, os óleos essenciais, eles podem equilibrar as nossas emoções e despertar sentimentos, tá? Então, os óleos essenciais atuam nesse sistema límbico. Esse sistema límbico é o quê? Ele faz a parte do cérebro, ele é responsável por regular os sentimentos, as emoções, as memórias, o aprendizado e a nossa energia física. Então, a absorção desses aromas dispara neuroquímicos específicos que pode ter essa ação sedativa, relaxante, estimulante, ou mesmo, né, de euforia aí. Então, a aromaterapia é uma terapia hoje complementar e integrativa que visa promover e manter a saúde e equilíbrio físico, mental e espiritual. Olha aí mais uma vez, né? Sendo uma prática bastante comum e eficaz hoje e também reconhecida como recurso terapêutico pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS. Então, para vocês verem a importância hoje, né, da aromaterapia, onde ela já conseguiu aí chegar, né? Então, eu acredito demais, para mim, assim, tem algo muito especial nos óleos aqui, eu não vivo sem. Então, se você não conhece ainda, eu falo para vocês, vamos conhecer. Se vocês precisarem, estou aqui também, tá? Mas é extremamente importante. Gente, e olha aqui, eu trouxe, então, para vocês, né, trouxe lá na Medicina Germânica, como visualizar isso, a questão das gripes resfriadas, onde que vocês vão encontrar a causa, como que vocês vão fazer. E agora eu trago para vocês aqui 3 dicas de óleos aí que eu acho, assim, que são os que eu mais gosto, que eu acho, assim, que eles são essenciais para a gente ter em casa, né? Que é a lavanda, que eu acho que é um óleo universal, eu acho que a maioria deve conhecer, ele tem, né, um cheiro agradável, muito gostoso, né? Ele é um óleo seguro, porque ele pode ser usado aí por todos, né? Por criança, por idoso, por gestante. Então, ele é um óleo muito bacana. E olha só olha como as formas que você pode usar ele. Problemas de sono, estresse, ansiedade, bruxismo, queimaduras e cicatrizes, cólica de bebê,
cortes, ferida, bolhas, picadas de inseto, pressão alta, relaxante, calmante, anti-histamínico e antibacteriano. Só isso dá para usar ele, gente. Então, aqui eu deixo ele diluidinho já, eu deixo assim, ó. Deixa eu mostrar para ver aqui, ó. Eu deixo ele diluidinho assim, nesse rolon. Então, eu já deixo com óleo vegetal, né? A quantidade certa, diluído. E as meninas já sabem já qual é. E aí elas vão lá, qualquer picadinha, mamãe, vou passar olhinho. Mamãe, tudo é olhinho. Elas já pedem hoje, já entendem, já sabem, já querem já, né? E agora que eu tô com esses olhinhos aqui mini, olha só que bonitinhos, esses daqui. Olha o tamanho, gente. Meu, elas estão apaixonadas. Esse aqui é o da Lívia mesmo, ó, que tá com dourado. Porque eu fiz um para Beatriz, claro que eu tive que fazer um especial para a Lívia, né? E aí você deixa ali para uso. Passa aqui para a criança tá agitada para dormir, passa aqui para ela dormir, pode pôr uma gotinha no travesseiro. Gente, é extremamente assim, esse óleo é um óleo que vale a pena a gente ter em casa. Um outro óleo muito bom é o Tiatrim. Olha só, a gente consegue usar ele para dor de garganta e amidalite, infecção no ouvido, tá? Lembrando que nunca é para a gente pingar dentro, tá? Pingar dentro do ouvido, nada dentro do nariz, no olho, né? Principalmente, tem que tomar muito cuidado com a região do olho. Cortes e ferimentos, porque ele é antibacteriano, antisséptico, antifúngico, antiparasitário e antiviral. Descongestionante, é usado para bronquite, resfriado e gripe. Aftas e herpes labial, você pode usar direto aqui mesmo com o auxílio de um cotonete. Caspa, sarna, piolhos. Problemas de cândida, a gente pode usar, fazer banhos de assento, pode colocar no absorvente, colocar a calcinha, é maravilhoso também. Pé de atleta e acne, a gente pode usar também direto na acne também aqui. É muito bom para secar aí as jovens, né, como eu, assim, que adolescente, que a gente acaba ainda continuando tendo espinhas, né, gente? E um outro que eu amo, gente, tá aqui, ó, até do meu ladinho aqui, ó, porque eu amo ele, uso sempre aqui, é o Peppermint, que é o hortelã-pimenta. Então, ele serve para dores de cabeça, enxaqueca, para mau hálito, para ressaca, asma e sinusite. Gente, ele é campeão nisso, porque ele abre as vias respiratórias, ele é muito gostoso, assim, mas destranca tudo mesmo. Então, você põe umas gotinhas na água quente, faz aquela inalação de cabaninha, tira e queda, assim, ó. Diminuição na produção de leite, então a mulher que está amamentando não pode usar, porque ele diminui a produção, mas aquela que está com excesso de produção pode usar para ajudar também. Perda do olfato, gastrite e desconforto digestivo, prontidão e energia, por isso que eu uso muito ele, então eu uso antes de treinar, tenho usado durante meus jogos de tênis, tem ajudado muito, as meninas brincam, ela tem ela com os negocinhos dela lá, me dá um pouco desse negócio aí, né? E aí ele ajuda muito, ele dá disposição, é muito gostoso. E para febres e ondas de calor também. Então, olha só, gente, quanta coisa você consegue usar aqui. E aqui, falando então lá, naquela gripe e resfriado, você pode ver que dá para usar eles separadamente e juntos eles formam um blend, assim, maravilhoso. Você deixa ele prontinho. Toda vez que a criança tiver um sintoma, já começa a passar. Solinha dos pés, passa aqui para ela inalar, passa no peito, passa nas costas. E isso aqui, ó, é tira e queda. Eu usei muito também para mandar para a escola. Passava ali o Tiatrim, sabe, gente? Ó, passava aqui, metia na mãozinha assim para ir na escola, para ver se matava tudo ali. Todos os bichinhos, né? Tá? Enfim, gente, então isso aqui que eu trouxe para vocês sobre os óleos essenciais, tá? Espero aí que vocês tenham gostado aqui, tenham pegado aí um pouquinho dessas dicas, tá? E aí eu trago aqui para vocês que cuidar da nossa saúde não é custo, gente, é um investimento, né? E aí a minha pergunta agora de tudo que vocês viram aqui agora, né, que vocês conseguiram assimilar um pouquinho aí, a pergunta é, você quer mesmo se curar? Né, aprender, né, despertar esse seu poder de cura e curar os seus filhos, ou depende? Como assim, Lília? Depende, Lília, só se for fácil, só se não der muito trabalho, se não custar caro, se for rápido, né? Se não for contra a minha região, se for comprovado cientificamente, se eu não precisar cuidar dessa tal de criança interior aí, se eu não precisar fazer as pazes com os meus pais, se eu não precisar me comprometer a meu orçamento mensal, se não der nenhum efeito colateral, se eu não precisar me esforçar, se eu não precisar olhar para as minhas dores, se eu não precisar esperar o tempo necessário, só se for do jeito que eu quero, na hora que eu quero e no tempo que eu desejo. 1, 2, 3, já. É assim que a gente está hoje. Parece até criança birrenta, não parece? Mas é exatamente assim que a gente anda. A gente quer tudo para o ontem, tudo para o agora, sabe? E tudo, gente, são processos.
né? São um processo. Mas a gente precisa estar ali disposta a isso, disponível a querer essa mudança, né? Então, a gente costuma ver muita, né, assim, mãe, mas eu já tentei isso, aquilo, nada funciona. Por quê? Porque que é isso? É que eu falei para você. Começa a fazer, mas não faz aquilo que você falou. Ela junta com desse, e não dá certo no final. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é, simplesmente, que ninguém tem o poder de nos curar. Vocês acreditam nisso? Eu acredito demais nisso. E quanto mais nós queremos nos livrar dos nossos problemas, dos nossos filhos, mais eles ganham força. E o problema vai piorando. Mas por quê? Porque todo desafio que chega até nós tem um propósito de evolução. Então, assim, por quê? Afinal, ninguém está aqui a passeio, certo? Nós estamos aqui para evoluir. Então, assim, muitas mães querem a todo custo apagar os traumas dos filhos, e essa postura é que faz a coisa piorar ainda mais, porque a gente olha para as dificuldades dos filhos. E a gente quer algum profissional, um mágico, que faça o milagre do desaparecimento. Quando, na verdade, o poder de cura dos nossos filhos está dentro de nós mesmos. Está dentro de você aí. E escondido em seu coração. Só que esse é o poder, assim, é o poder mais puro do amor incondicional. E que está totalmente aí adormecido. Por quê? Porque a gente só olha fora e busca nos outros que vão nos salvar. E não há ninguém que possa nos salvar do destino que cada uma de nós escolheu, a não ser nós mesmas. Não tem ninguém que vai nos tirar desse lugar. Então, aqui, o meu papel aqui como terapeuta, né, como consultora, como mentora, é ser apenas uma facilitadora do seu processo de cura. Nós não temos bola de cristal e eu nem faço mágica, tá? Mas para o seu filho se curar é muito simples. Basta os pais se curarem primeiro, tá? Então, a minha pergunta é, você quer mesmo se curar e curar os seus filhos? Quer mesmo encontrar a raiz aí dos sintomas e liberar essas dores e sofrimentos que estão não só nas crianças, mas em toda a família? Tá? Eu faço essa pergunta antes. Eu tenho, né, hoje, como falei para vocês, o programa aqui de acompanhamento, mas primeiro vocês precisam ver se vocês estão dispostos a isso. Vocês querem isso mesmo? Né? Estão dispostas a isso? Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, depois eu vou apresentar aqui para vocês esse programa de acompanhamento aqui. E agora eu vou trazer para vocês essa parte espiritual. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Que a espiritualidade que eu vou falar aqui não é sobre religião, tá? Então, a espiritualidade eu vou trazer até aqui, ó, o que está escrito na Wikipédia, tá? Para que não está envolvida a religião. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Então, a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Eu conheço muitos religiosos dentro de igrejas que não desenvolvem a sua espiritualidade. Não, como assim, Lilian? É possível? É muito possível. É muito possível. Muitos religiosos estarem dentro de igrejas e não desenvolver a sua espiritualidade. A espiritualidade é diferente, tá? Então, atualmente, olha só que interessante, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade, enquanto constituinte do conceito multidimensional da saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde nossa, junto às dimensões corporais, psíquica e sociais. Olha só que interessante. Então, hoje ela já está considerada, e o bem-estar espiritual já está sendo considerado pela OMS. Então, faz sentido ou não a gente olhar para tudo isso? E aí, e a fé, Lilian? Bom, a fé eu vou trazer então aqui explicando também para vocês. Eu vou pegar a origem dela. A palavra fé tem origem no grego, na pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. No dicionário, ele diz que é uma confiança absoluta em alguém ou em algo, crédito a um homem digno de fé aqui. E para os cristãos, a fé cristã implica em crer na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus, tá? Eu acredito nisso, né? Como cristã, eu acredito nisso, mas não estou aqui para impor nada para ninguém. A gente está falando sobre a espiritualidade. E na Bíblia a gente vê, então, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas de que não se veem, tá? E aí eu vou trazer esse videozinho para vocês aqui, modéstia à parte, que é lindo, porque... Você ensina seus filhos sobre Jesus?
Nós temos o dever de ensinar para os nossos filhos sobre Deus. Na Bíblia, a educação das crianças é da responsabilidade dos pais. Somos uma família cristã e o que as crianças aprendem quando pequenas irão orientá-las para o resto de suas vidas. Nenhuma educação é perfeita, mas o ensino moral baseado na Bíblia é um excelente alicerce. Nós precisamos ser intencionais na educação dos nossos filhos, sentar com eles, ensinar a palavra de Deus para eles com ousadia, criatividade e muita diversão. Eu sei que não é fácil a nossa vida corrida, mas nós precisamos fazer agora, enquanto ainda há tempo. Olá, eu sou a Lívia, sou esposa do Pierre, somos pais da Beatriz e da Lívia. E assim como vocês, nós nos preocupamos com a educação das nossas filhas. Para facilitar a sua rotina, nós criamos a Jornada da Criança Cristã. A missão desse projeto é ajudar famílias a ensinar os seus filhos sobre as histórias da Bíblia e que ele seja um momento divertido que fortaleça a conexão da sua família. Uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a ensinar a palavra de Deus a seus filhos de forma simples e muito atraente. Se você perguntar para os seus filhos quem é Jesus, eles sabem? Sem perceber, a semente se transforma em árvore. A lagarta vira borboleta. E o vento vai contando a história. Com o nosso material, vocês terão acesso a um conteúdo muito valioso. Foi feito com muito carinho, desenvolvido de mãe para mãe. São mais de 36 histórias da Bíblia e mais de 100 atividades para fazer junto com as histórias, tornando o aprendizado muito mais divertido. E vocês ganham ainda um guia para os pais para ajudarem vocês no entendimento da história. E com isso, vocês estarão fazendo parte dessa grande missão, que é implantar a cultura do Reino de Deus dentro dos nossos lares. Esse material foi feito com muito carinho, para que todas as famílias possam ter momentos especiais na presença de Deus e que com certeza irá transformar e marcar a vida para sempre dos seus filhos. Posso dizer que eu sou suspeita, né? Então, esse é um projeto que nós temos, que chama Jornada da Criança Cristã, tá? Que foi lá, ó, gerado no meu coração, lá naquela época que eu contei para vocês, em janeiro, aquele janeiro tributado lá, onde ele colocou no meu coração fazer esse projeto aqui, e onde eu achei que eu não tinha capacidade alguma para fazer, porque eu nunca nem tinha lido a Bíblia, era a primeira vez que eu estava lendo a Bíblia completa, né? E aí ele colocou isso no meu coração, e eu desenvolvi isso. E é um projeto ali maravilhoso, ele ficou lindo, né? São histórias e atividades para as crianças brincarem, né? Enfim, eu quis trazer aquilo que eu acredito que nós somos responsáveis em desenvolver essa espiritualidade dos nossos filhos. Tá? Não é a escola, não é a igreja, não é a aulinha de catecismo ou a escolinha da igreja que participa, não é. Nós temos esse dever, tá? E claro que o primeiro, através do nosso exemplo, né? É o que a gente pratica no dia a dia, se a gente tem uma comunhão, se a gente tem essa intimidade com Deus, se a gente, nas nossas atitudes do dia a dia, né? Não é só a questão de ir para a igreja, fazer algo assim, não. É as atitudes do dia a dia. Nós somos o exemplo. Mas despertar e vocês não têm ideia, assim, da profundidade que é isso, de quanto eles são muito puros. Eles estão prontos ali, entendeu? Para receber essa informação e para emanar amor para todos os lados. Eles são uma fonte ali, assim, eles são uma ponte muito importante, porque eles recebem já manda, assim. Quando você menos espera, você recebe umas lapidadas deles, assim, você fala, meu Deus, Senhor, mas tinha que vir de uma criança mesmo? Vem, porque eles são puros, eles são, essa é o que Deus, né, tem para as nossas crianças. Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa. Pensa vocês, se a gente tivesse desenvolvido tudo isso desde lá da nossa infância, como teria sido a nossa vida adulta? Né? Será que nós teríamos passado por tantos perrengues que a gente já não passou?
né? Por causa, se a gente tivesse essa consciência, se a gente tivesse essa conexão com Deus, se a gente né, se essa criança sabe para onde ela correr, se ela sabe, né, para quem pedir, quem a ampara, né? Então, assim, eu acredito demais, né, nesse poder aí que a gente tem nas mãos, ensinar para os nossos filhos. E aí eu deixo esse versículo para vocês, então. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, isso quero deixar aqui para vocês. Isso é o nosso papel, então tá nas nossas mãos. Eu tenho uma frase que eu gosto, que até esqueci de colocar aqui, mas é assim, ó, a gente tá tão preocupado às vezes, né, com esse mundo difícil e tal, e aí tem uma pergunta será que nós estamos preocupados em deixar adultos melhores para esse mundo? Né, porque nossos filhos são os adultos do futuro, eles são o futuro. Será que nós estamos nos preocupando e fazendo o nosso melhor para deixar realmente adultos bons para esse futuro, né, que os aguarda? É nossa responsabilidade. Então, e fazer hoje, plantar a semente hoje, para colher lá na frente, tá? É hoje que a gente tem que começar, a hora é agora, porque não adianta você chegar lá na frente, essa criança com 15 anos, e você querer sentar para conversar com ela. Ela não vai querer sentar mais para te ouvir. Passou o time. Passou o time, a conexão é agora, a hora de plantar é agora. Se você quer colher lá na frente, que seu filho seja um homem e uma mulher aí de Deus, que elas sejam pessoas de bem, que elas sejam pessoas bem-sucedidas, que tenham família, enfim, que sejam bem aí, tenham empregos, empresas, sei lá o que você deseja no seu coração para o seu filho, você precisa começar a plantar hoje, tá? Hoje é o dia. Então, agora, meninas, agradeço aí por tudo aí, por vocês estarem até agora comigo. Peço mais uns minutinhos só, que eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente. Então, esse programa que eu comentei com vocês lá de acompanhamento, né, que eu estava fazendo aqui individualmente, e agora eu vou estar propondo isso para fazer aí em grupo, tá? Então, é o programa de acompanhamento Mães que Curam, tá? Qual é a proposta aqui? A gente fortalecer essa saúde física, emocional, espiritual dos seus filhos de uma forma leve, sem peso, sem culpa, para nós termos aí filhos mais felizes e bem-sucedidos lá na frente, tá? É isso que eu desejo aqui, é o que eu quero trazer para vocês. Lilian, como que vai ser isso? Vai ser através de módulos, tá? Então, nós vamos ter módulos. Eu ia fazer tudo em aula ao vivo, mas pensando aqui nas mães, que não é fácil a gente estar aqui assistindo uma aula ao vivo, acompanhando, eu vou fazer através de módulos, das aulas curtas, para realmente ser algo leve e fluido, onde vocês vão conseguir fazer tudo, acompanhar e aplicando no dia a dia, para que eu quero que vocês tenham resultados. Eu não quero aqui vender mais um curso, um acompanhamento, não. Eu quero que vocês tenham resultados, eu quero que vocês contem para nós os seus resultados, os milagres na sua casa, é isso que eu desejo. Então, nós vamos ter o pilar aqui, o módulo de saúde física, onde nós vamos falar aí através desses 6 pilares. Esses 6 pilares eu peguei lá do meu marido, que ele usa para atender os seus clientes, eu trouxe para cá. Porque exatamente o que um adulto precisa, a criança também precisa. Então, nós precisamos olhar para essa rotina dessa criança, organizar. E é importante, criança precisa de rotina, tá? E eu vou trazer ferramentas que vão te ajudar, que vão fazer que a criança se interesse por aquela rotina, que ela saiba qual é o horário de qual. É muito interessante. Aqui em casa teve, assim, um efeito incrível. Então, eu vou trazer tudo o que eu já apliquei aqui em casa e que funciona, tá? Então, é tudo que eu já testei aí no mercado, tudo que eu já busquei, e eu vou trazer para vocês o que funciona mesmo. Vamos falar sobre alimentação, vamos falar sobre a água. Vocês sabem a quantidade de água necessária para os seus filhos? Vocês têm essa ideia? Será que a gente está vendo isso? E é extremamente importante. A água, ela atua em várias outras coisas. Se a criança come demais, tem fome demais, ela não está tomando água. É exatamente como adulto, gente. Interfere lá no cocô daquela criança, né? A mãe que tem bebezinho, ela interfere, gente. Vamos falar sobre o sono, de extrema importância aí também, o horário que essa criança tem que dormir. Por que tem horário, né? Qual que é, o que aflige isso, o que acontece com a criança que não dorme, a quantidade de horário, como fazer, o que ajudar, né, para isso também. Através do movimento, né? Então, aqui, através do movimento, a gente vai falar o quê? Sobre atividades e a brincadeira. Lilian, eu não consigo levar ele a fazer uma atividade física, não tenho isso agora. Ok, então vamos pôr a criança para brincar, mas ela precisa se movimentar. Tá? Ela precisa se movimentar, a criança precisa disso para tudo, gente, para viver, para interagir com a natureza, contato com a natureza, para poder, pela coordenação motora dela, então é de extrema importância também. E a respiração, mas respiração você ensina uma criança a respirar e você vai ver, na hora do momento do estresse, da birra, você olhar para ela e dizer, respira, e ela parar e fazer...
E é os segundos que a gente precisa para nós também se acalmar e a gente cortar aquele comportamento ali e a gente poder reverter isso. Então, é muito importante para isso, né, para esses momentos e para a vida dela. Ela vai levar isso para a hora que ela estiver nervosa na escola, na hora que ela sentir algo lá fora, quando ela não está com você, ela vai lembrar, porque você ensinou ela a respirar. Nós vamos ter um módulo sobre saúde emocional, onde eu vou falar sobre como funciona o cérebro da criança, sobre os comportamentos, nós vamos falar sobre isso, sobre o ciclo da desobediência também. Nós vamos falar sobre as emoções, que é extremamente importante a gente ensinar, a gente nomear as emoções, a gente mostrar para eles que sim, eles podem sentir raiva e eles precisam dar nome para isso, para eles entenderem o que está acontecendo quando ele está com aquele sentimento, aquela raiva. O que é isso? Nomeia, ajuda eles a nomear, pôr para fora, sabe? Então é importante a gente falar sobre as emoções com eles. E para isso eu vou trazer ferramentas para vocês, para ajudar vocês a lidarem com isso, com a raiva, com o medo, com a tristeza, né? Eu tenho lá, chama Oficinas das Emoções, e lá eu tenho mais de 40 ferramentas para a gente usar aí com as crianças, e eu vou trazer para vocês as melhores também aqui, que a gente já testou aqui em casa, que foram as que as crianças aprovaram. Vou falar sobre a importância da conexão de pais e filhos, tá? Que hoje, muitas vezes aí está bem perdido, sobre o uso excessivo de telas, tá? Como fazer essa conexão, em que momento, como é que você consegue encaixar isso no dia a dia. E vamos falar sobre a linguagem do amor, tá? Por quê? Porque é de extrema importância. Para você saber encher o potinho de amor do seu filho, você precisa saber qual é a linguagem de amor dele, o que ele comunica, como comunica com ele. Porque às vezes você está dando presente, mas ele nem liga para o presente. Você entendeu? Ele gosta de presença. Entendeu? A minha filha mais velha, por exemplo, a linguagem de amor dela é toque. Você entendeu? E eu fui uma criança praticamente hoje, que eu tinha aversão ao toque, eu não gostava que me abraçasse, eu não gostava que me pegasse, eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Você entendeu? São lá bloqueios que eu cresci com aquilo. E quando me vem o quê? Me vem uma criança que gosta de toque. E ela te pega, ela te abraça, ela é tipo aquela filha lá, sabe? Ela é essa criança. E ela veio, por que vem assim? Porque ela precisava me curar. É aquilo que a gente falou. Sabe aquela criança que a gente viu lá? As crianças mais difíceis são as que têm mais amor. Elas têm mais amor porque elas vêm para nos mostrar que está precisando olhar para algo aí dentro de você, para nos ajudar a curar algo, né? Eu acredito muito nisso. Nós vamos ter um módulo aí da saúde espiritual, onde a gente vai falar sobre o papel dos pais à luz da Bíblia, tá? Porque é o que eu acredito, como eu falei para vocês, então tá dentro dos meus princípios. Eu vou trazer todos esses ensinamentos à luz da Bíblia, tá? Vamos falar sobre princípios e valores. É importante você ensinar para as crianças. Essa é a base para eles crescerem, entendeu? Adultos aí com caráter definido, para serem pessoas boas, para evoluírem na vida. É aqui que nós temos que ensinar agora, né? Vamos falar sobre a oração, a importância da oração, como fazer a oração. E vamos falar como ensinar a Bíblia aí, então, para as crianças brincando, que é através da jornada da criança cristã, onde eu vou disponibilizar para vocês aí uma amostra, né? Para vocês poderem estar fazendo aí, já começar com as crianças aí em casa. Então, vocês vão receber isso também. E vamos ter um bônus aqui, gente. Por quê? Eu tenho como a gente cuidar da criança sem cuidar do casal? Não tem, gente. O casal é a base. E lembra, eu preciso que vocês gravem isso. O casal é o mais importante dentro da família. Porque sem o casal não existiria as crianças. Então, as crianças nunca podem vir na frente do marido. Nunca podem. Então, a gente precisa falar sobre isso. Aí vou trazer para vocês do poder da esposa que ora. Vou contar algumas coisas para vocês ali de como transformou a minha vida quando eu passei a mudar as minhas orações para não mudar o meu marido, mas para ele começar a ver aquilo, enxergar e sentir aquilo que eu estava sentindo. E vamos falar, então, sobre a importância de um casamento alinhado, tá? Por quê? Porque isso vai refletir na felicidade e na saúde dos nossos filhos, tá? Conexão após os filhos, né? Vamos focar tudo após os filhos aqui. E vamos falar dessa conexão, da importância de ter essa conexão do casal, da importância desse casal ter os seus momentos. E vamos falar, claro, sobre o sexo após os filhos também, tá? Vamos falar dessa parte muito importante aqui, que é a cola do nosso casamento aqui. E para quem tem dificuldades com isso, nós vamos trabalhar em cima disso, vamos trazer dicas, vamos trazer muita coisa aqui para ajudar a pimentar esse casamento aí também, gente. E vamos falar sobre a linguagem do amor também para os casais, que também é de extrema importância. Para melhorar, gente, isso aqui melhora a comunicação demais dentro do seu casamento. Isso aqui é um start que dá ali, que muda completamente quando você entende a linguagem do amor do seu marido. E ele o seu, né?
Vamos ali, então, aprofundar na medicina germânica e na aromaterapia, tá? Então, nós vamos falar ainda sobre as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, como surgem as doenças, nós vamos falar sobre gestação e início da vida, quais são os conflitos biológicos, os principais sintomas de doença. Então, eu vou lá fazer uma lista de quais são os principais sintomas de doença das crianças e vou trazer quais são os conflitos e como a gente resolve e como atuar na prática aí para a autocura disso. Vamos trazer também ali na prática como vocês vão fazer isso, né? E na aromaterapia, vamos ali, né, se empenhar um pouco mais, vou falar sobre um pouco mais, mas eu vou trazer um e-book aí de bônus para vocês aí, mais coisas, gente, bônus especiais aqui, do quê? Um e-book com os principais óleos para as crianças, para vocês terem aonde consultar. O que cada óleo, né, para que cada óleo serve, como usar, vamos ensinar sobre a diluição, sobre como é que funciona, o que pode, o que não pode, vou ensinar sobre isso também e alguns blends, já receita de blends para vocês usarem também, tá? Então, aqui vocês vão ter esse acompanhamento, para que você precisou, eu estou ali junto com você, e você vai ter tudo isso na sua mão rapidamente para você acessar um e-book e ter a informação que você precisa, tá? E com isso, então, eu vou fazer um e-book também dos sintomas mais comuns e os conflitos. Para quê? Para quando você não precisar ficar voltando na aula, você vai ter um e-book pronto, onde você vai acessar e vai ver lá qual é o sintoma que está acontecendo, que está rolando, e você já vai ter ali qual é o conflito, como é que funciona, tudo certinho, como eu expliquei para vocês aqui da gripe e do resfriado, tá? Vão ganhar também um e-book detox de 7 dias do meu marido, presente dele para vocês aqui, porque eu acredito que para a gente, né, tá nesse poder aí, né, tá despertando esse poder de cura, a gente precisa se olhar e se cuidar também, tá? Então, esse e-book é super prático, e aí eu vou convidar vocês a fazer junto comigo também. Um e-book de brincadeiras em famílias, tá? Com ideias de brincadeiras práticas para a gente fazer em casa ali, em família. E a jornada da criança cristã que eu falei ali para vocês. Vou estar também disponibilizando para vocês lá uma amostra para vocês estarem já começando a usar aí também na sua casa aí também, tá? E o outro, então, a gente vai ter as aulas através aí dos módulos e nós vamos ter a comunidade das mães que curam, tá? Porque daí vai entrar naquilo que eu falei para vocês, dessa ambiência, de ter essa ambiência entre as mães. Quando você tem mais mães se ajudando, mais mães junto com você, isso potencializa todo o seu ensinamento, toda essa sua aplicação, porque você tem quem pega você pela mão e vai junto com você. Tem quem te apoia no momento que você está fragilizada. Tem ali quem vai te levantar naquele momento que você falou, não, gente, acho que agora não dá. Não, vamos, amiga, vamos junto, eu vou te ajudar a olhar isso, vamos fazer aquilo. Então, eu acredito muito nesse poder da comunidade, né? E essa é a ideia da comunidade das mães que cura, a gente se unir para que a gente possa juntas se ajudar aí e a gente alcançar esses resultados que a gente espera, tá? Como vai ser esse cronograma? Nós vamos ter um início no dia 17 de maio, nós vamos ter uma aula inaugural, e depois vou disponibilizando os módulos pouco a pouco aí, né? Um pouco por semana aí, para você ir devagar e vendo, consumindo e aplicando, tá? E o tempo desse programa de acompanhamento vai ser de 6 meses. Então, durante 6 meses, vocês vão estar sendo acompanhadas, vão estar participando da comunidade, vão estar recebendo aí esses conteúdos aí. Toda semana vai ter conteúdo novo, tá? Lilian, vamos lá. Tudo isso, né? Como que eu vou fazer, né? Será que realmente, né, vale, né? Será que vale a pena isso aqui? Então, eu quero trazer né, o valor está aí, vocês estão vendo já aí, não tem, né, por que a gente esconder, mas eu quero trazer a última reflexão para vocês. Vocês fazem ideia desse real poder de cura que nós temos nas nossas mãos? Vocês me contam aí hoje, depois de tudo que vocês viram, vocês acreditam isso mesmo? Faz sentido para vocês? Tá? Eu quero dizer para vocês que uma parte do divino vive dentro de você. E a gente abriga, que nós abrigamos um poder real de cura para todas as nossas necessidades. E esse poder está aí, agora, com você. E essa é a sua verdadeira essência. Não é algo que a gente está inventando. Essa é a nossa verdadeira essência da mulher. Nós temos, sim, esse poder dentro de nós, tá? A mulher que tem o poder para gerir, nós temos tem esse poder de gerir a criança, temos o poder de curar elas também, tá? E isso serve, a gente está falando, todo esse poder de cura não é só para as mães também, só as mães que geram a criança, não. As mães de coração também têm esse poder, porque é um amor escolhido, tá? E ele vem muito mais poderoso ainda. Então, a gente ouve muitas notícias, estudos, né, pitacos, muitas coisas aí sobre a nossa maternidade, na vida. Tem tanta informação hoje. O que aconteceu, gente? A gente acabou se desconectando dessa nossa própria voz,
dessa voz do nosso coração de mãe, tá? Então, sim, o amor de mãe cura, ele é sagrado, ele é divino, tá? Então, existe um caminho escondido dentro de cada mãe que ativa o poder real de cura aí, pelo poder aí desse seu amor incondicional. E quando você desperta esse poder, você se liberta de regras, script, padrões, e você encontra as respostas dentro de você mesma e dos seus filhos. Eles vão dar o caminho para você. E aí você vai testemunhar milagres na sua vida. Num piscar de olhos. Vocês acreditam em milagres? Eu vivo milagres todos os dias aqui em casa. E é isso que eu quero vocês despertem. Vocês vão viver milagres todos os dias na sua casa também. E tudo que você precisa já está dentro de você. Só que, às vezes, sozinha é mais difícil, trabalhoso, né? A gente tem muita informação hoje solta aí na internet, mas você vai ter que ficar caçando um pouco aqui e ali, como eu fiz. Faz um curso aqui, faz um curso ali, e pega ali, e testa esse, testa aquele. O que eu quero fazer aqui, gente, é diminuir esse seu tempo, né? Otimizar. A mãe não está com muito tempo para isso, né? Então, juntando tudo num lugar só, facilitando a vida de vocês. Então, junto, nós vamos potencializar isso. Por quê? Porque você vai encontrar nesse movimento das mães que curam o acolhimento e o apoio que você precisa nessa construção. Lembra que eu falei para vocês? Foi uma construção isso que eu consegui chegar hoje com as minhas filhas. E você também vai ter que fazer essa construção. E para você chegar, então, nesse momento que os sintomas e essas doenças dos seus filhos não vão mais ser motivos aí de dor e sofrimento na sua casa, porque você já sabe o caminho da cura, tá? Então, é isso que eu quero deixar hoje para vocês, que existe um caminho, né? Ele está aí dentro de você. Eu quero pegar na sua mão para a gente fazer isso juntas, tá? Então, é para isso, né, que nasceu, então, aqui o Mães que Curam, tá? É um projeto aí que Deus colocou no meu coração. Então, vai ser aí, depois nós vamos estar, além das aulas dos módulos, da comunidade, nós vamos ter encontros ao vivo também. Por quê? Para fazer esse acompanhamento também, tá? Para a gente tirar dúvidas, para a gente se encontrar uma vez por mês, para poder ver como é que está o andamento de tudo aí. Vai ter as ferramentas em PDF, vai ter a aula bônus sobre relacionamento e mais os 5 e-books que eu passei para vocês lá, tá? Tudo isso, gente, venderia fácil aí por 997, não paga nenhum dos investimentos que eu fiz, de tanto curso que eu já fiz aí na vida. Mas, para essa primeira turma, esse primeiro momento, se destravar desse momento aqui, então eu vou manter esse valor, né, com desconto aí, vou mandar até amanhã, na verdade, aí, porque hoje já tá tarde aí, vou prorrogar isso aqui aí para até amanhã, tá? Porque apenas 10 vezes de R$ 32,43 ou apenas 297, né, à vista, tá bom? Então, isso é o que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham absorvido aí o máximo possível, tá? Eu espero que vocês usem isso em casa, apliquem e tenham resultados, depois venham me contar, tá bom? Então, eu espero vocês lá na comunidade da Mães que Curam, tá? Aqui eu vou deixar para vocês os links, vou colocar lá no grupo também, tá? Fiquem tranquilas. Eu espero que a aula fique salva, para eu colocar para quem não conseguiu assistir inteira também, vou colocar lá também, tá? Agradeço muito para vocês que ficaram aqui até o final, tá? Muito especial aqui para mim. E é isso, meninas. Muito obrigada, boa noite para vocês aí, fiquem com Deus. Um beijo. Eu vou parar aqui a gravação e aí eu vou ver se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem falar aqui para mim.